pessoal! E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos à atualização das informações do Internacional. Tu espera sempre nesse horário e eu tô sempre aqui, né? Aliás, esse é o maior canal de colorados do YouTube. Tu tá vendo aqui, não tá inscrito no canal ainda, por quê? Se é só apertar o botãozinho que tá embaixo de ti aí. Clica no inscrever-se, pô, pra reforçar um canal que é nosso, dos colorados. E outra, tem que dar sempre joinha, tá? E dá agora, não espera pro final do vídeo, senão tu vai esquecer. O joinha, ele fortalece o canal também. Esse é um canal para nós tratar das coisas. O Inter aqui não tem imprensa azul para jogar o Inter para baixo. Sistema azul aqui não tem vez. Aqui todos nós somos colorados. Vem comigo porque chegou a hora do Top 5. Os principais destaques do Inter. O primeiro assunto. O presidente Marcelo Medeiros, ele esteve em reunião com o comando da Brigada Militar para tratar dos acontecimentos do final de semana. E os acontecimentos do final de semana tem os protestos que foram feitos por torcedores em relação ao Internacional. E tem uma ação da Brigada Militar no Parque Marinha do Brasil no dia do jogo, antes do jogo, que pelas imagens vistas claramente houve um exagero da Brigada Militar. E o presidente foi lá para pedir explicações em relação a isso, para entender algumas coisas em relação ao protesto e delinear algumas coisas em relação a ações nesse sentido. A gente sabe que nessas horas, e é isso que é importante dizer, para insuflar tem muitos. Existem os que perdem a cabeça, existem os que passam dos limites, existem os que não têm noção e existem aqueles que têm responsabilidade de, neste momento, fazer com que a coisa nunca ultrapasse o limite e não descambe para a violência. E neste final de semana nós tivemos no limiar em relação a isso. Então assim, ó, presidente do Internacional, comando da Brigada Militar, homens da imprensa, pessoas influentes das redes sociais, todos estes têm responsabilidade neste momento. O protesto é válido desde que não passe dos limites. Então esse movimento do Internacional ele acaba sendo muito importante. Ontem teve a entrevista do D'Alessandro, no lançamento do Lance de Crack deste ano, em que ele foi questionado, obviamente, sobre a sua renovação de contrato. E ele disse que ele não vai conversar com ninguém antes de terminar o seu contrato. E não vai dar nenhuma posição a ninguém. Então, a todos estes que me perguntam todos os dias se o D'Alessandro vai continuar o ano que vem, eu sou obrigado a dizer eu não sei. O que eu posso dizer é o seguinte, o D'Alessandro claramente disse, depois do dia 30 de dezembro, quando termina o meu contrato, eu vou pensar calmamente sobre o que eu quero fazer no ano que vem. E o Internacional também tem que pensar o que ele quer fazer o ano que vem em relação à continuidade ou não do D'Alessandro. Eu tenho uma posição firmada. Eu acho duas coisas. Eu acho, primeiro, o D'Alessandro provou neste ano ser um jogador que ainda tem rendimento. Eu não renovaria contrato com o D'Alessandro pela sua história, pelo que ele significa, pelo que ele conquistou e pelo quanto a torcida ama ele. Na hora de renovar, o dirigente tem que pensar no rendimento. E o rendimento do D'Alessandro neste ano foi bom. Bom o suficiente para uma renovação de contrato por mais um ano, mesmo com a idade avançada dele. Essa é uma coisa que eu penso. A outra coisa que eu penso é o seguinte, não podemos depender do D'Alessandro como o único homem de criação de verdade no grupo do Internacional. Este ano nós tivemos dificuldades em relação a isso e eu acho claramente que nós perdemos a Copa do Brasil porque o D'Alessandro não estava em campo, não tínhamos criação, faltou naquele jogo. Então o Inter, mesmo que renove com o D'Alessandro para o próximo ano, tem que fazer movimentos significativos e importantes de contratações para a produção, já preparando sucessão. O D'Alessandro talvez renove mais um ano, depois acabou. Depois o D'Alessandro vai acabar a carreira, vai encerrar a carreira. E aí? Essa sucessão ela tem que ser feita, tem que ser feita. Aliás, esta sucessão, há bastante tempo eu falo sobre ela. No começo de 2015, gente, 2015... o Internacional tinha o D'Alessandro ainda tinha bom rendimento. Naquele 2015, o D'Alessandro jogou muito na Libertadores da América, na época do Diego Aguirre, mas eu já dizia, eu lembro que começou aquele ano, eu dizia nas redes sociais, o Inter tem que começar a preparar a sucessão do D'Alessandro. Naquele momento, um rapaz chamado Everton Ribeiro estava querendo voltar da Arábia e custava R$1 milhão por mês. E eu disse, gasta. O Inter estava bem financeiramente, era o primeiro ano do Vitório Pífero como presidente do Inter. E eu disse nas redes sociais, gasta, paga, porque essa sucessão é sucesso garantido. O Everton Ribeiro joga muito. Everton Ribeiro. Sabe o que o Inter fez? O Inter contratou o Undershow. Sabe o que o Inter fez pensando em sucessão do D'Alessandro? Contratou o Seiras. Sabe quem o Inter também tinha na mão naquele começo de 2015? Acertado com o Inter. Mas aí o Inter afrouxou a corda na negociação no final e esse jogador roeu a corda e foi para o Cruzeiro. Estava certo com o Inter. Arrascaeta. As coisas não acontecem por nada, né, gente?
Então até hoje não se tem a sucessão do D'Alessandro. Que não é desrespeito ao D'Alessandro falar na sua substituição, é necessidade. O Inter é um clube muito grande, tem que pensar nisso. Para o jogo contra o Corinthians no final de semana, nós não temos Paulo Guerreiro e temos uma necessidade muito grande na partida, no que diz respeito ao que ela significa na tabela de classificação. Nós estaremos enfrentando o nosso principal adversário neste momento por uma vaga à Libertadores da América. Então, assim, conseguir um bom resultado no final de semana é fundamental. E bom resultado é vencer para um clube do tamanho do Inter. O Inter que trate de jogar para vencer essa partida é muito importante que o faça. Por fim, não temos Paulo Guerreiro no jogo. Mesmo que o Guerreiro não viva o seu melhor momento técnico, é um desfalque importante. Não só por não ter a sua referência técnica, mas por mudar a característica de time. Provavelmente o Zé Ricardo não vai escalar um centroavante no seu lugar. Provavelmente seja um jogador de movimentação, que pode ser o Rafael Sobis. Muda a característica do time, isso é sempre muito complicado e muito preocupante. Esse é um desfalque significativo e o Inter vai ter que ter tamanho para superar esse obstáculo no final de semana contra o Corinthians. Valeu, gente. Até mais.